vez, 12 anos após o fim do seu mandato. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. As eleições no Distrito Federal foram consideradas tranquilas, apesar de alguns registros de brigas e 15 ocorrências de crime eleitoral. Kátia Gomes. Pois é, Malta, teve gente detida por desacato a mesário, eleitor com propaganda irregular. Teve também gente fazendo boca de urna, tirando foto de urna eletrônica, o que é proibido. E também teve muita briga e discussão. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Obrigado, Kátia. Até já. No Novo Gama, criança é atropelada e motorista foge sem prestar socorro. Maicon Leão. Malta, o atropelamento foi nessa rua aqui. A criança participava de um evento que acontecia justamente desse lado de cá, mas por algum motivo ainda não se sabe, esse menino acabou atravessando a rua e veio para esse lado. O carro em alta velocidade praticamente voou ali naquele quebra-mola e acertou o menino nesse ponto em que nós estamos. O motorista nem sequer parou para ver o que tinha acontecido e seguiu viagem. Daqui a pouco a gente traz os detalhes desse caso. Obrigado, Maicon. Segunda-feira, vamos começar a semana juntos e bem informados. O nosso jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje ao vivo com a repórter Kátia Gomes. Ela fala conosco sobre o balanço do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal sobre as eleições aqui no DF. Kátia, boa tarde para você. Apuração rápida e tranquila, não é? Malta, rápida e tranquila, às 7 horas e 59 minutos, já sabia que no Distrito Federal o total de votos, né? Quem tinha vencido as eleições aqui no DF. E um dado positivo dessas eleições é que a abstenção, ela reduziu comparado com o primeiro turno, né? Então, as eleições ocorreram de forma tranquila. Claro, tiveram algumas ocorrências em algumas cidades aqui do DF, casos, por exemplo, de desacato. Teve eleitor também com material de propaganda irregular, fazendo boca de urna. Teve gente que foi detida também, tirando foto da urna eletrônica, o que a gente sabe que é proibido, né? Discussões, teve casos de desacato também a policiais, mas assim, não teve nenhuma ocorrência muito grave. Vamos primeiro, então, mostrar esse balanço de como aconteceu as eleições aqui no DF, né? O que resultou aí na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou conversar agora com o desembargador Roberval Bellinati, que está aqui ao meu lado. Ele é o presidente do TRE aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua participação. As eleições, então, ocorreram de forma tranquila, dentro do esperado. As eleições no Distrito Federal foram absolutamente seguras e pacíficas. Não tivemos nenhuma ocorrência grave. O que aconteceu? Dentro da normalidade. Pessoas que desobedeceram a ordem da Justiça Eleitoral, estavam lá fotografando urnas, outros querendo fazer boca de urna, brigas, mas isso faz parte do processo eleitoral em razão da paixão que as pessoas acabam tendo dos candidatos e do pleito eleitoral. Mas no Distrito Federal, no final, o balanço foi extremamente positivo. O resultado, como você já anunciou, foi anunciado às 19 horas e 59 minutos pelos computadores do TSE. Nesse horário, nós concluímos 100% da apuração, não tivemos nenhum problema técnico grave. Todos que foram constatados foram absolutamente resolvidos no tempo. Agora, o número de eleitores aqui de abstenção. A abstenção reduziu comparado com o primeiro turno. Eu acredito que o transporte público gratuito contribuiu para a diminuição da abstenção. Bom, eu tenho os dados aqui. No primeiro turno das eleições do Distrito Federal, nós tivemos uma abstenção de 17,54%, ou seja, 384 mil pessoas não votaram no Distrito Federal. Agora, a abstenção foi reduzida para 16,72%. 369.136 eleitores
deixaram de votar. Ou seja, mais pessoas compareceram às urnas e eu acredito que, em razão do transporte público gratuito a todos os eleitores no domingo e também motivados pela paixão dessa bipolarização entre os dois candidatos. Então, tudo isso foi fator preponderante para convencer o eleitor a votar. Presidente, é bom reforçar, quem não votou, como é que faz agora? Precisa justificar? Quem não votou no primeiro turno ou no segundo turno tem 60 dias a partir da eleição para justificar a ausência. A partir de agora, o eleitor ele vai ter que entrar no site do TSE ou do TRE-DF, vai ter um espaço lá, justifica, vai ter que anexar um documento provando por que não votou. Um atestado médico ou uma passagem de avião, de ônibus, enfim, qualquer documento que demonstre a impossibilidade do comparecimento. Quem não fizer isso vai receber uma multa da Justiça Eleitoral e não ficará em dia com a Justiça Eleitoral. A quitação eleitoral é necessária, porque se você não estiver em dia, o eleitor fica impedido de conseguir até documento público e até empréstimo por consignação. Se ele fizer um pedido, a instituição pública vai dizer, você não está aqui com a Justiça Eleitoral, então não vai poder receber. Então, a palavra da Justiça Eleitoral para você que não votou, regularize neste prazo a sua ausência para não ter problema com a Justiça Eleitoral e com o setor público. E é um valor bem simbólico. A multa realmente é simbólica, R$ 3,51, e a Justiça Eleitoral não cria nenhuma dificuldade para receber a justificativa do eleitor faltoso. Problemas com as urnas eletrônicas, né? Algumas precisaram ser substituídas, mas tudo aconteceu também dentro da normalidade. Eu estou aqui com a relação, foram 39 urnas que quebraram, num universo de 6.748 urnas que nós colocamos nos 610 locais de votação no Distrito Federal. Então, 39 urnas foram imediatamente substituídas e funcionaram normalmente. Essa substituição não causou nenhum prejuízo para o pleito eleitoral. Na totalização dos votos nos computadores do TSE, nós tivemos um problema, um atraso de 2 horas. O Tribunal Regional Eleitoral do DF já venceu 4 vezes, foi campeão em 4 eleições como a primeira unidade da federação a ter a apuração concluída. Dessa vez, nós também estávamos em primeiro lugar, mas na reta final houve um problema com uma urna do Gama. A mídia quebrou na hora de transmitir os votos e os agentes da Justiça Eleitoral tiveram que regravar os votos dessa sessão para normalizar a totalização. Por isso que o DF não conseguiu, dessa vez, ficar em primeiro lugar na totalização dos votos. Mas isso foi normal, dentro da previsão da Justiça Eleitoral, não causou prejuízo para ninguém. Tá certo, presidente, nós já falamos agora, né, sobre esse balanço da votação. Eu acho que vale agora a gente reforçar, que a gente já tinha comentado sobre as ocorrências. A nossa produção, ela inclusive separou as ocorrências. Eu vou falar para vocês, olha, em Ceilândia, uma pessoa foi detida por desacato à mesária. Em Taguatinga, uma pessoa foi detida por estar com material de propaganda eleitoral irregular. 3 eleitores no Lago Sul, Guará e Fercal foram flagrados utilizando o aparelho celular dentro da cabine de votação. Em Samambaia, outros 2 eleitores também foram flagrados com o celular, tirando foto ali da urna. Em Taguatinga, uma mulher foi flagrada também tirando foto dentro da cabine de votação. Em outra sessão eleitoral de Taguatinga, 2 mulheres foram conduzidas à PF por discussão. Em Santa Maria, teve um registro de uma mulher que alegou que não conseguiu votar. Também em Santa Maria, 2 mulheres foram levadas à PF por causa de discussão. Bom, um homem foi autuado em São Sebastião por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, que flagrou esse porte de arma ilegal. Em Águas Claras, 2 pessoas foram conduzidas à PF também por discussão e briga. No Recanto das Emas, 5 pessoas foram autuadas por boca de urna e desobediência. E um homem foi autuado por desacato ao mesário
em Planaltina. Foram todas essas ocorrências policiais, cerca de 15 ocorrências. Qual que é a avaliação do senhor comparado com o primeiro turno? Aumentou o número de ocorrências? Todos foram levados, né? Eles sempre são levados à Polícia Federal. 12 mil policiais, aproximadamente, estou arredondando os números, cerca de 12 mil policiais ofereceram segurança em todos os locais de votação no Distrito Federal. Essas ocorrências são menores do que as do primeiro turno e dentro da normalidade. Não comprometeram em nenhum momento o processo eleitoral. Agora, o que vai acontecer com essas pessoas, em tese, cometeram crime eleitoral e poderão ser denunciadas pelo Ministério Público Eleitoral e estarão sujeitas a pena de prisão ou em regime aberto e a pagamento de multa. Então, a Justiça agora, com o Ministério Público, nós vamos apurar se houve realmente crime eleitoral necessário para a punição. Tá certo, então, presidente, muito obrigado pelas suas informações. E eu quero aqui deixar uma mensagem ao presidente Lula, que foi eleito. Parabéns ao presidente, que recebeu a confiança do povo brasileiro. O Brasil está esperando de Vossa Excelência agora reconciliação e união. Porque tem muitas famílias que estão brigadas, as pessoas não se conversam na própria família por causa da bipolarização. Então, o presidente da República agora tem o dever de trabalhar muito pelo país, em favor da educação, da nossa segurança, da economia, da saúde. Nós estamos esperando muito e desejamos felicidades e que Deus abençoe o próximo governo. Certo, então muito obrigado, presidente, pelas suas informações. Então é isso, Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia, pelas informações e pela presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Roberval Bellinati, aqui do TRE do DF, aqui com a gente ao vivo, que parabeniza o presidente eleito. E esse é um momento em que as forças políticas agora brasileiras começam a entender como se portarão diante do resultado das urnas, diante do que decidiu o povo brasileiro. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, Kátia. Queria trazer para você que está em casa, só pegando o gancho do que a Kátia acabou de tratar com o presidente do TRE. Aqui no DF, 16 de cada 100 eleitores não compareceram às urnas. É para esse pessoal que o presidente do tribunal diz: procurem justificar a ausência, porque até empréstimo consignado pode ser uma dificuldade de você tirar se por acaso tiver alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Mas aproveitando que o desembargador mandou uma mensagem ao presidente eleito Lula, eu digo que o governador do Distrito Federal, que foi apoiador do presidente Bolsonaro, é importante a gente lembrar que quando o governador Ibanez esteve aqui neste estúdio, muitos meses antes da eleição, ele veio num momento em que o apoio dele ainda era para a candidata do MDB, Simone Tebet. Conforme o processo eleitoral foi avançando e as negociações foram se desenhando, ficando mais claras, o governador Ibanez Rocha passou a ser um apoiador do presidente Bolsonaro. Ontem, diante do resultado das urnas, Ibanez disse o seguinte: fim das disputas político-partidárias, estou certo de que o Brasil sai mais forte das urnas. Desejo sorte ao mesmo tempo em que me coloco à disposição para trabalhar ao lado do presidente eleito Lula. As diferenças devem ser colocadas de lado, diz Ibanez, porque os desafios são imensos e só a união de todos os eleitos pode solucionar os muitos problemas que se apresentarão a partir de janeiro. O governador conclui: o presidente é morador do Distrito Federal e, como governador reeleito, eu farei tudo para que tenhamos, e tenho certeza de que teremos, disse o governador, uma convivência harmônica para que possamos governar para todos. Foi a mensagem de Ibanez Rocha para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral classificou as urnas eletrônicas como um patrimônio brasileiro e afirmou que o percentual de votos válidos nesta eleição foi o maior desde a redemocratização do Brasil. A eleição para a presidência foi matematicamente definida às 7h56 da noite. Logo em seguida, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, falou com a imprensa ao lado de autoridades. Urnas eletrônicas são patrimônio nacional e espero que a partir dessa eleição finalmente cessem as agressões ao sistema eleitoral, cessem
os discursos fantasiosos, as notícias fraudulentas, e eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas. Afirmou que antes de proclamar o resultado, telefonou para os 2 candidatos à presidência. E agora compete, eu diria, muito mais aos vencedores unir o país, porque aqueles que são eleitos, eles governarão para todos os brasileiros. Acompanharam a apuração ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, entre eles a presidente da Corte, Rosa Weber. Também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do TCU, Bruno Dantas, o presidente da OAB, Beto Simonetti, entre outras autoridades. Ao longo do dia, poucas ocorrências marcaram este segundo turno. Apenas 0,7%, ou seja, 3.800 urnas, foram substituídas de um total de 472 mil utilizadas. Foram registrados 308 crimes eleitorais, a maior parte por tentativa ou violação de sigilo do voto, boca de urna e desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. O número de abstenções foi bem parecido com o do primeiro turno, de pouco mais de 20%, o que representa cerca de 32 milhões de eleitores. Alexandre de Moraes destacou que houve diminuição de votos brancos e nulos e o maior percentual de votos válidos da história, o equivalente a 75%. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou a segurança do sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro, motivo de orgulho nosso, exemplo a ser seguido, pela segurança e celeridade que imprime. Bom, evidentemente que na segunda-feira, pós segundo turno, esta vai ser uma edição do jornal que falará bastante de eleições. Mas eu preciso pedir licença a você por alguns minutos para a gente tratar de um tema local que infelizmente é uma constante aqui no nosso noticiário. Então, antes da gente voltar a falar de eleições, a gente vai falar sobre casos graves do fim de semana no Distrito Federal e no entorno. No Novo Gama, uma criança de 3 anos de idade foi vítima de atropelamento. Um motorista que atropelou a criança de 3 anos fugiu sem prestar socorro. Maicon Leão está com a gente ao vivo e traz as informações. Maicon, em primeiro lugar, qual é o estado de saúde da vítima dessa criança? Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A forma como ele foi retirado aqui do local, Malta, o estado de saúde era grave. A gente ainda não conseguiu atualizar nessa manhã, mas ao longo dessa participação ao vivo a gente vai conseguir detalhar para você o que a gente sempre mostra, como as coisas boas vão acontecendo aos poucos e a gente consegue perceber até numa situação trágica como essa, a mão de Deus. Para todo mundo entender como tudo aconteceu, era ontem por volta de 6h45, estava acontecendo uma festinha nesse espaço de eventos aqui, Malta, bem na Avenida São Francisco, aqui na Ponte Alta do Gama. Esse menino tem 3 anos de idade, teria atravessado para esse lado de cá da rua e aí alguém lá dentro da festa teria chamado ele de volta. Só que no momento em que ele vai fazer esse retorno, Malta, para atravessar, a gente tem até a imagem da câmera de segurança, a gente percebe que vem um carro com um farol no sentido da câmera, no outro lado vai passar um veículo em alta velocidade, inclusive por aquele quebra-molas ali. A gente percebe pela imagem que o carro chega a dar um pulo, de tão rápido que ele passa. E aí nesse ponto aqui, um pouquinho ali na frente, ele acaba acertando essa criança que é arremessada a alguns metros ali na frente. O carro que está na pista do lado contrário e que para bem ali próximo ao quebra-molas, nele estava uma socorrista do SAMU de folga, que ao perceber a situação, imediatamente, Malta, ela desce do veículo e faz esse trajeto já para prestar os primeiros socorros. A imagem não mostra, o vídeo é bem curtinho e ele é cortado bem logo depois que ela sai do carro. Mas ali iniciava já uma corrida das pessoas aqui ao redor, justamente para prestar esses primeiros socorros, já que o motorista, Malta, simplesmente desapareceu. Nas imagens a gente percebe, ele acerta a criança, ela é arremessada à frente do veículo e ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Agora há pouco a gente teve acesso a uma outra câmera que mostra, Malta, que inclusive esse carro que veio no sentido que nós estamos vendo agora, o carro agora na imagem ao vivo, vem com o farol ligado, tudo certinho, mas esse carro que atropela esse menino,
Mesmo já ali no início da noite, eram 6h45, ele não estava com o farol ligado, acerta esse menino de 3 anos e vai embora. As pessoas aqui ficam desesperadas. Aqui ao meu lado está o Fábio Igor, que é uma das testemunhas. Ele chegou logo depois do acidente, mas a criança ainda estava ali no chão reclamando das dores, Fábio. Verdade, ela estava ali no chão reclamando de muita dor, na parte do peito, na parte do estômago, né? E chorando, e a mãe desesperada em cima dele lá. Essa mulher foi uma das primeiras a chegar lá para prestar o socorro. Sim, a mãe saiu desesperada, viu o filho ali no chão, né, arremessado. Aí logo à frente parou uma socorrista, né, da SAMU. Aí foi fazer os primeiros socorros para ajudar a criança. Aí em seguida, depois de 7 minutos, acabou chegando a viatura do Corpo de Bombeiro para fazer o resgate. Tudo muito rápido. Tudo rápido. Malta, um ponto que chama a atenção, que eu vou até pedir para o Fábio confirmar para mim, é o seguinte: a gente está falando de uma pista simples, é uma avenida, a Avenida São Francisco, aqui na Ponte Alta do Gama. Malta, ela é uma avenida que a gente percebe, olha lá, o carro acabou de passar por um quebra-mola, pouco mais de 500 metros já tem este outro aqui, mas os motoristas transitam aqui sempre em alta velocidade. Isso é verdade. Os motoristas aqui eles não respeitam não, aqui é em alta velocidade o tempo todo, tanto o sentido indo ou voltando. É o tempo todo. A gente colocou uns cones ali para ver se de longe eles viam que era da fiscalização ou então fazendo blitz, né? Que eles maneiram um pouquinho. Mas fora isso, eles passam em alta velocidade. Malta, o rapaz está indo ali agora, não vai dar para pegar na imagem, ele acabou de entrar, mas por conta do vento, os cones que estavam ali próximo onde esse carro branco passou agora, eles colocaram cones dividindo a pista para que naquela dúvida de quando o motorista viesse, percebesse algo ali na pista, ele pensasse que era uma fiscalização para diminuir essa velocidade. Isso é verdade. Eles pensar que é uma blitz, né? Porque eles maneiram a velocidade, porque o único quebra-mola que tem é só nesse sentido da parte de baixo. O de lá não tem, só tem um lá embaixo, mas mesmo assim, depois que eles passam pelo quebra-mola, eles vêm em alta velocidade. Mesmo a pista sendo estreita, assim, esse trânsito pesado, os carros continuam em alta velocidade. Carro, moto, que a gente acabou de ver, uma moto também passou aqui correndo. Carro, moto aqui, o cabo passou até sem capacete aqui, ó, em alta velocidade. Parou, ainda olhou para trás e continuou do mesmo jeito. Vocês acreditam que essa imprudência desses motoristas podem provocar outros acidentes como esse? Isso é verdade, entendeu? Se não tiver algum outro quebra-mola ali, ou um pardal, alguma coisa ali para diminuir a velocidade, que eles não respeitam a velocidade aqui, eles querem passar aqui de qualquer jeito, em alta velocidade. Obrigado pela sua participação, Fábio. É isso, Malta. Agora, os moradores aqui também estão se unindo, inclusive, para tentar identificar o motorista desse carro, que, como a gente disse, fugiu sem prestar socorros, viu? O Maicon, é que eu estou reparando aqui na imagem que está rolando na tela para o nosso telespectador, há um quebra-molas, olha ali, gente, há um quebra-molas no trajeto anterior ao ponto em que o carro atropela a criança de 3 anos de idade. Se você prestar bastante atenção, o carro dá um pequeno salto no quebra-mola, olha, indicando, olha, até quica depois, indicando mesmo que o motorista, bom, é um indício forte de que ele estivesse em velocidade acima da permitida, mas que coisa, como pode no carro que vinha na contramão haver uma socorrista que logo pôde prestar socorro? Maicon, só para a gente concluir, qual é a última informação que você tem, por gentileza, com relação ao estado de saúde da criança? Malta, a informação que a gente tem, ela não é uma informação oficial, até porque ela foi repassada pelas pessoas que estavam aqui. Segundo essas testemunhas, o Corpo de Bombeiros disse que era grave, que ele tinha inclusive um machucado na cabeça. Por isso ele foi levado para o Hospital Regional do Gama. Mas a gente não conseguiu atualizar lá no hospital, depois de passar pelos exames necessários, qual realmente seria esse estado de saúde. Obrigado, Maicon. Eu preciso agora te pedir licença para a gente voltar a falar de eleições 2022. Após o resultado do pleito, Bolsonaro mantém ainda silêncio sobre a vitória de Lula nas eleições. A gente aciona agora o repórter João Pedro Neto, que acompanha a movimentação no Palácio da Alvorada e do Planalto desde cedo. João Pedro, boa tarde. Tradicionalmente, os candidatos derrotados, na sequência à divulgação dos resultados, se manifestam. Há alguma expectativa de manifestação por parte do presidente Bolsonaro? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, a você e a todos que nos acompanham. Há sim uma grande expectativa, eu falo aqui do Palácio do Planalto agora, né? A imprensa toda está aqui no Palácio do Planalto acompanhando aí as movimentações, mas por enquanto não tem definição de quando vai haver essa manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas a expectativa sim é que ele se pronuncie e faça sim uma declaração, uma manifestação sobre o resultado das urnas no dia de ontem, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele passou a noite no Palácio
Palácio da Alvorada, não concedeu ontem nenhuma entrevista, não fez nenhuma manifestação oficial, não divulgou uma nota pública, não se manifestou nas redes sociais, que é um espaço que a gente sabe que ele costuma utilizar, né, Felipe? E até agora um silêncio total, tanto dele quanto de boa parte dos aliados mais próximos, também dos filhos dele, que são políticos também, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, todos eles aí evitando alguma manifestação pública. Então, por enquanto, um silêncio aí que já dura cerca de 16 horas, desde que o resultado aí, desde que tinha uma definição já, uma situação mais clara na apuração no dia de ontem, já tinha estava bem delineada aí a situação de quem seria o vencedor nas eleições do dia de ontem. Bom, como eu falei, então, o presidente Bolsonaro passou a noite no Alvorada. Hoje de manhã ele recebeu alguns aliados lá no Palácio da Alvorada, recebeu ministros, recebeu aliados próximos aí também, entre eles aí também o filho dele, né, o Flávio Bolsonaro, recebeu o candidato a vice na chapa dele, General Braga Neto. Depois ele veio aqui para o Palácio do Planalto, de onde eu falo agora, recebeu há pouco tempo, aí, há cerca de meia hora, 40 minutos, ele recebeu o líder do governo, né, na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, que é um aliado muito próximo. O Ricardo Barros entrou sem falar com os jornalistas, também saiu sem dar nenhuma declaração. Portanto, aqui no Palácio do Planalto, a expectativa é muito grande para que haja, sim, uma manifestação, a imprensa toda posicionada, jornalistas nacionais de várias partes do país, também estrangeiros, aguardando essa manifestação aí do presidente da República, depois da proclamação do resultado aí, em que o presidente saiu derrotado nas urnas, né, Felipe? Volto com você. Muito obrigado, João. A qualquer momento, por favor, nos sinalize que se o presidente falar com a imprensa nos próximos minutos, nós vamos transmitir aqui dentro do nosso jornal. Obrigado, João. A manhã dessa segunda-feira começou com algumas manifestações também em rodovias ao redor do Distrito Federal. Na BR-060, perto de Anápolis, está o repórter Matheus Oliveira acompanhando algumas vias que até o começo da manhã estavam bloqueadas ou com tentativa de bloqueio. Matheus, bem-vindo ao nosso jornal, obrigado pela participação, boa tarde para você. Qual é a situação por aí? Por enquanto nós temos imagens, o repórter não consegue conversar com a gente nesse momento, deve estar apurando as informações, mas aí você vê um dos trechos da BR-060, que nesse momento tem alguma tentativa de interdição da via por manifestantes descontentes com o resultado das eleições. Mas daqui a pouquinho a gente volta para lá e a gente conversa com ele. De volta ao resultado das eleições, essa foi a sexta vez que o ex-presidente Lula concorreu ao Planalto. E agora, 12 anos após deixar a presidência, Lula foi eleito para o terceiro mandato. Eram 19 horas e 57 minutos quando os números coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral deram a vitória matemática a Luiz Inácio Lula da Silva. Logo depois, ele saiu de casa na zona oeste de São Paulo para comemorar com as pessoas que esperavam no local. Lula! Lula! Logo depois, Lula foi para o hotel na região da Paulista, onde era esperado por apoiadores e jornalistas e foi muito cumprimentado. Ao agradecer as pessoas que estiveram com ele na campanha, citou a senadora Simone Tebet e foi aplaudido. Sobretudo, as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata. Lula agradeceu também aos eleitores. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania. E lembrou dos dias na prisão. Eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. E reafirmou que combater a fome é seu compromisso número 1. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. O presidente eleito disse também em seu discurso querer um comércio internacional mais justo, fechando parcerias com Estados Unidos, União Europeia, mas com novas bases.
para que o Brasil não esteja condenado a ser um simples exportador de commodities e matérias-primas. Lula também defendeu a preservação da Amazônia. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Lula foi aplaudido quando disse que vai governar para todos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Depois da coletiva, o presidente eleito foi celebrar com os eleitores. E a festa da vitória foi na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo e palco de grandes manifestações. Perto das 11 da noite, o presidente eleito deixou o hotel onde estava reunido e foi comemorar na Avenida Paulista. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, discursou antes. Quero dizer ao presidente Lula que só ele, só a sua liderança teria condições de vencer a indústria da mentira, das fake news, do ódio e da violência. Depois, ao lado de seus aliados, falou a uma multidão. Foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. E falou sobre os seus planos para o Brasil. O povo vai poder ter acesso à cultura, porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. E as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte vão voltar a comer, vão voltar a ter moradia. Lula agradeceu aos nordestinos pela vitória. O povo do Nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito porreta. E concluiu. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Bom, desde o resultado das urnas ontem, as rodovias em volta do Distrito Federal estão movimentadas. Como eu mencionei há pouco, na BR-060, perto de Anápolis, está o repórter Matheus Oliveira acompanhando manifestações. Matheus, bem-vindo a Brasília, obrigado pela participação aqui no jornal. Boa tarde para você. Qual é a situação por aí? Olá, Felipe, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Pelo menos 3 pontos têm bloqueios, como este aqui em Goiás. Na BR-153 em Itumbiara, na região sul, na BR-060 aqui em Anápolis, onde nós estamos, e também na BR-040, no entorno do Distrito Federal, em Lusiânia e também em Cristalina. Neste momento, aqui na BR-060, aqui em Anápolis, o cenário é este. Os manifestantes bloquearam os 2 lados da pista. Esta fumaça escura que você está vendo é de pneus que estão sendo queimados neste momento. A Polícia Rodoviária Federal tenta negociar com os manifestantes pelo menos uma liberação parcial, mas isso tem sido sem sucesso até o momento. Os manifestantes não dão um sinal de contrapartida ou de que horas, poderiam liberar pelo menos algum trecho da pista. Onde nós estamos, aqui no meio, é a antiga pista da BR-060 antes dela ser duplicada. Então muitos veículos como caminhões com cargas perecíveis, ambulâncias, ônibus de viagem e alguns veículos que conseguem ser liberados, eles estão passando por aqui neste momento. Os congestionamentos já têm mais de 10 quilômetros, tanto de um lado quanto do outro da pista. Então este é o cenário de momento. A polícia tenta negociar com os manifestantes, mas não temos uma previsão de quando a rodovia será liberada. Lembrando que aqui em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro teve 58% dos votos válidos no segundo turno. Volto com você.
Ô, Matheus, rapidamente eu queria que você me dissesse, há pouco a gente estava com a imagem plugada aí de vocês ao vivo e a gente percebeu que a movimentação era intensa. Imagino que você pôde conversar com esses manifestantes e até talvez tenha testemunhado a negociação da polícia com eles. A polícia está pedindo o quê? A liberação parcial da via ou total da via? Qual é a disponibilidade que esse grupo de manifestantes tem demonstrado para negociar, liberar o trânsito por aí? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse é o problema. Eles não têm mostrado uma disponibilidade para poder liberar a pista. Então, isso tem dificultado a negociação. Os policiais nos informaram que até tentaram negociar uma liberação parcial, pelo menos de um lado de cada lado, né? Uma faixa de cada lado da pista, tanto para quem vai no sentido capital, sentido Goiânia, tanto para quem sobe no sentido norte, sentido Brasília. Mas esse é o problema. Os manifestantes não têm apresentado uma flexibilidade. Há apenas ambulâncias, por exemplo, como nós estamos vendo aqui agora, estão conseguindo passar por esse bloqueio. Mas a situação de momento é essa, Felipe. Os policiais tentam negociar pelo menos uma liberação parcial, mas por enquanto os manifestantes não têm apresentado essa flexibilidade para conseguir liberar pelo menos uma faixa de cada lado da pista. Obrigado, Matheus, pelas informações. Obrigado mesmo por ter participado aqui com o público de Brasília. Se você tiver algo mais a compartilhar nos próximos minutos, dependendo de como a situação estiver por aí, se eventualmente nos próximos minutos a via for liberada, nos sinalize aqui em Brasília que a gente tem interesse de te ouvir mais uma vez. Obrigado, tá? Bom trabalho por aí. Bolsonaro, que disputava a reeleição pelo PL, acompanhou a apuração dos votos no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Após o resultado, e como vimos até agora, ele não falou com a imprensa e está, portanto, com seus apoiadores, né, com seus aliados. A gente vai ver como foi o dia de ontem do presidente Bolsonaro. Jair Bolsonaro chegou ao local de votação na zona portuária do Rio pouco antes das 8 horas da manhã. Ele foi o primeiro a entrar na sessão eleitoral. O presidente votou rapidamente e permaneceu no local por 5 minutos. Depois, Bolsonaro foi ao aeroporto do Galeão para receber o time do Flamengo, que venceu a Copa Libertadores neste sábado no Equador. O presidente tirou fotos com a taça e com alguns jogadores. Na sequência, Bolsonaro embarcou em um helicóptero para o Ninho do Urubu. No início da tarde, o presidente que disputava a reeleição retornou para Brasília. E agora a gente aciona a repórter Larissa Arantes, que está no Congresso Nacional. Larissa, boa tarde para você. Eu queria te ouvir sobre a repercussão do resultado das urnas entre deputados e senadores, inclusive os eleitos, os reeleitos. Como está o clima por aí? Boa tarde, bem-vindo ao nosso jornal. Ei, Malta, boa tarde para você. Muito bom estar de volta aqui no jornal, mas é isso, né? Ontem mesmo, os presidentes da Câmara e do Senado já se manifestaram sobre o resultado das eleições. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, foi o primeiro a reconhecer, a primeira autoridade a reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Disse que agora é o momento de construir pontes. É importante ressaltar que Lira não esteve lá no Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar a apuração e fez esse pronunciamento ali na porta da residência oficial da presidência da Câmara. Já o presidente do Senado esteve sim na sede do TSE, acompanhou a apuração de lá, inclusive esteve ao lado do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, na coletiva de imprensa, e também destacou ali que agora é o momento de unificar o país, que espera que os eleitos possam unificar o país. Bom, em relação aos apoiadores e também ali quem pode figurar como oposição a partir de agora, cito como exemplo um posicionamento da deputada federal Bia Kicis, que é aliada do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, ela diz que agora é um momento de resistência, né? A gente lembra que o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, fez as duas maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado, e é com esse Congresso que o presidente eleito Lula terá que lidar. Já entre os apoiadores de Lula, como já era esperado, uma comemoração também nas redes sociais, e cito aqui como exemplo o senador Randolph Rodrigues, que participou ativamente da campanha de Lula, e ele dizendo, portanto, também usando a palavra reconstrução, que agora é o momento de reconstrução do país. Malta, hoje, por enquanto, aqui no Congresso, tudo muito calmo, sem muita circulação, ainda não há previsão de sessões plenárias
nessa semana, mas é claro que qualquer atualização por aqui eu volto para participar com vocês. Muito obrigado. Trazendo aqui a repercussão também entre os políticos, Larissa, eu queria mencionar a manifestação do agora senador eleito Sérgio Moro, que disse, porque foi apoiador, né, da campanha do presidente no segundo turno, se aliou a Bolsonaro e era opositor a Lula. E ele disse, democracia é assim, o resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do país. Estarei sempre do lado do que é certo, mas já anuncia, né, como era esperado. Estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses. Então, se você tiver outras manifestações pra gente, você volta, é só sinalizar que estará de volta aqui ao Jornal. Obrigado. A Larissa mencionou o presidente da Câmara dos Deputados e ele se manifestou sobre o resultado das manifestações, das eleições, assim que o resultado saiu. Ao discursar, Arthur Lira parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e reforçou que o país precisa ser pacificado e necessita de uma melhora na qualidade de vida do povo, independentemente das divergências. O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para diante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país. Viva a democracia e viva o Brasil. Muito obrigado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se pronunciou validando o resultado das urnas. Vamos ouvi-lo. Expresso o reconhecimento do resultado das eleições no Brasil de forma plena, absoluta, insuscetível de quaisquer questionamentos. Um cumprimento especial ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. No final, o que identificamos foi a segurança, a lisura, a confiabilidade das urnas eletrônicas que deram, como sempre dizíamos ao longo de meses e anos, quando se questionava as urnas eletrônicas, deram um resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas.
Depois do presidente da República e do vice-presidente da República, o presidente da Câmara e do Senado estão na linha sucessória da presidência da República e estamos vendo ambos os líderes, ambas autoridades reconhecendo o resultado das urnas e se manifestando após a divulgação desse resultado. Organismos internacionais e líderes internacionais de várias partes do planeta parabenizaram o presidente Lula. A correspondente Patrícia Vasconcelos tem as informações diretamente de Washington. Boa noite a todos aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden se pronunciou às 7h30 da noite, horário local, por um comunicado emitido aqui pela Casa Branca. Biden felicitou Luiz Inácio Lula da Silva e disse que o Brasil teve eleições livres, justas e críveis. Ele também disse que está ansioso para que os dois líderes trabalhem juntos para continuar a cooperação entre os países ao longo dos próximos meses e anos. Da França, Emmanuel Macron soltou um tweet em português, dizendo que a eleição de Lula dá início a um novo capítulo da história do Brasil. E destacou a união de forças para enfrentar os desafios e também renovar a amizade entre os dois países. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, também se pronunciou pelas redes sociais. Disse que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Afirmou que vão trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra a mudança climática. Completou dizendo que os êxitos de Lula serão do povo brasileiro. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse que felicitou calorosamente Lula pela eleição e que encara com entusiasmo o trabalho conjunto para os próximos anos. Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, disse que o povo do Brasil expressou a sua voz. Trudeau afirmou que espera trabalhar em conjunto com Lula para estreitar a parceria entre os dois países e também proteger o meio ambiente. Vários presidentes da América Latina também felicitaram o presidente eleito do Brasil. O argentino Alberto Fernandes disse que a vitória de Lula abre um novo tempo para a história da América Latina de esperança e de futuro. Lacalle Pou, do Uruguai, disse que confia que ambos possam trabalhar para um Mercosul moderno e aberto ao mundo. O mexicano Andrés Manuel López Obrador postou uma foto dele com Lula, dizendo que vai haver igualdade e humanidade no Brasil. Do Chile, Gabriel Boric foi direto. Lula, alegria. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, disse viva Lula. De Washington, Patrícia Vasconcelos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Patrícia. As eleições aqui no Distrito Federal foram consideradas tranquilas pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda assim algumas brigas foram registradas. A gente vai chamar outra vez a repórter Kátia Gomes para nos trazer as informações de uma pancadaria generalizada no Guará. É isso, Kátia? Exatamente, e o alvo dessa briga foram policiais militares, Malta, acredite. Os PMs, eles foram chamados ontem, era por volta de 6h30 da tarde, estava ali acontecendo a apuração dos votos, e aí eles foram chamados por conta de som alto e muito barulho e bagunça na QE 40 do Guará. Quando eles chegaram ao local, eles perceberam que a via tinha sido interditada com cones e também tinha um carro ali com volume muito alto. Os policiais retiraram esse cone, entraram na rua e pediram, ali para que o dono daquele veículo baixasse o volume, já que estava atrapalhando ali todos os vizinhos. Esse homem concordou em baixar o volume, só que nesse momento, outras pessoas que estavam ali acompanhando a apuração dos votos em um bar, se aproximaram da viatura, começaram a xingar os policiais. Uma mulher xingou, o policial e eles decidiram descer da viatura. Assim que os policiais desceram da viatura, aí começou uma confusão, empurra-empurra, xingamentos. Uma mulher jogou uma garrafa de cerveja de vidro em direção a um policial. Essa garrafa atingiu um veículo, só que os estilhaços acabaram machucando o policial. Uma outra mulher teve a mesma atitude, ela jogou uma garrafa de vidro contra um policial militar e uma terceira mulher jogou cerveja nos policiais, A confusão ali já tinha se instalado, outros 2 homens começaram a xingar também os PMs que estavam ali atendendo aquela ocorrência e aí todos acabaram presos, 3 mulheres e também 2 homens foram detidos por lesão corporal e desacato. Eles foram levados para a delegacia, inclusive essa mulher que jogou a garrafa contra o policial, que acabou atingindo os estilhaços, ela disse que não tinha intenção de machucar o policial
tinha só a intenção realmente de atirar contra ali o veículo. Bom, e teve uma confusão também, Malta, né? Foi, na verdade, ali discussão entre eleitores no Cruzeiro Novo, na quadra 1303. Durante toda a apuração dos votos, alguns eleitores ali do candidato Luiz Inácio Lula da Silva gritavam, né, o nome dele, torcendo pela virada, enquanto torcedores ali, eleitores que estavam torcendo pelo presidente Jair Bolsonaro, gritavam a todo momento: vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe, né? Uma situação assim, realmente lamentável, né? Que a gente viu essa confusão aí no Guará envolvendo policiais militares. 5 pessoas acabaram sendo presas por isso, e essa discussão também que teve lá no Cruzeiro, né? Os ânimos ficaram exaltados ali durante toda a votação e logo depois que encerrou, aí os ânimos acalmaram. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia. Nós, como sociedade, a gente vai precisar ter muita paciência para poder entender esses dias pós-resultado e caminhar para uma pacificação do país. A gente já viu na edição de hoje uma manifestação na BR-060, por enquanto a polícia negocia a liberação, e vimos também que do outro lado, apoiadores do agora presidente eleito se manifestaram, estavam fazendo barulho demais, a polícia chegou para pedir a redução do volume alto e também terminou em confusão. Que a gente exercite o nosso diálogo e a nossa disposição de conversar para as coisas não terminarem em confusão. Muito bem. Ontem, no discurso da vitória, Lula disse que vai governar para todos os brasileiros, inclusive para aqueles que não votaram nele, e que o povo deseja mais democracia e políticas de inclusão social. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos do país e que hoje tem um único e grande vencedor: o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade, quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita escrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos,
valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam e nós escolhemos a vida. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Bom, nacionalmente, o presidente eleito Lula ganhou as eleições com 50,9% dos votos. Aqui, entre a população do Distrito Federal, o vencedor foi Jair Bolsonaro, que teve 58,81% dos votos. Ainda no discurso de vitória, Lula disse que a prioridade de seu governo será o combate à fome no Brasil. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo.
Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso, vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Também é mais do que urgente retomar o diálogo entre o povo e o governo. Por isso, vamos trazer de volta as conferências nacionais para que os interessados elejam suas prioridades e apresentem ao governo sugestões de políticas públicas para cada área: educação, saúde, segurança, direitos da mulher, igualdade racial, juventude, habitação, cultura e tantas outras. Vamos retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos para definirmos juntos as obras prioritárias para cada população. Não interessa o partido a qual pertence o governador e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com melhoria da vida da população de cada estado, de cada município deste país. Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada com a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ou seja, as grandes decisões políticas que impactam a vida de 215 milhões de brasileiros não serão tomadas em sigilo, na calada da noite, mas sim após um amplo diálogo com a sociedade. Acredito que os principais problemas do Brasil, do mundo, do ser humano, possam ser resolvidos com diálogo e não com força bruta. Que ninguém duvide da força da palavra quando se trata de buscar o entendimento e o bem comum. Meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos, e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a Unasul, a CELAC e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país, para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil, para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social
e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo, retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção da paz entre os povos. No discurso de vitória, Lula disse que vai buscar o desmatamento zero na Amazônia. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil às custas da deterioração da vida na Terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo o ouro extraído às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Meus amigos e minhas amigas, o novo Brasil que iremos construir a partir de 1º de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. Na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Quero dizer que desejamos o mesmo e vamos trabalhar sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. Todos os dias da minha vida, eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por isso acredito que a mais importante virtude de um bom governante será sempre o amor pelo seu país
e pelo seu povo. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Para isso, convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Volto a dizer aquilo que disse durante toda a campanha, aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato, mas sim uma profissão de fé, um compromisso de vida. O Brasil tem jeito. Todos juntos seremos capazes de consertar esse país e construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidades para transformar em realidade. Mais uma vez, renovo minha eterna gratidão ao povo brasileiro. Quero agradecer ao companheiro Alckmin, o meu vice-presidente, que deu uma contribuição extraordinária. Aos governadores que foram eleitos, aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. A nossa luta não começa e não termina com a eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo, um país em que todos os brasileiros possam comer, trabalhar, estudar, ter acesso à cultura e ao lazer, será uma luta até o fim da nossa vida. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. E por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa. O povo é a minha causa e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Obrigado ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiro. Retomando o nosso noticiário, a gente viu aqui já na edição de hoje que em Anápolis, ou perto de Anápolis, teve uma rodovia que ainda está bloqueada por manifestações. Agora a gente vai acionar ao vivo o repórter Maicon Leão, que está na BR-040. Ele já vai dizer pra gente em que ponto da BR. Maicon, tô lendo aqui pela sua imagem uma situação meio tensa por aí. Qual é o relato que você tem para nós? Exatamente, Malta, momento de tensão aqui, já respondendo a sua pergunta, nós estamos próximo aqui do quilômetro 19, a orientação do batalhão de choque aqui da Polícia Rodoviária Federal é que a gente se afaste, eles estão avançando, vou pedir para o Rogério Silva mostrar para a gente, um pouco à frente aqui de onde o batalhão segue avançando, existia um ponto em que vários manifestantes estavam ocupando, bloqueando com o próprio corpo mesmo o tráfego aqui na rodovia. E aí esse batalhão, Malta, esse pelotão na verdade, veio avançando, justamente dando esses tiros de bombas de efeito moral, uma fumaça que irrita muito os olhos, o nariz até para respirar é bem difícil, e que com isso eles conseguiram fazer com que esses manifestantes dispersassem aqui do meio da rodovia. A gente percebe a todo momento o uso dessas bombas. Poucos momentos antes desse pelotão começar a avançar aqui pela pista, um dos líderes dessa manifestação aqui em Lusiânia falou ali no carro de som, explicando que a Polícia Rodoviária Federal tinha chegado com reforço e que a orientação não era para desobstruir a pista, que eles estavam atendendo o que a lei determinava, que era a desobstrução para viaturas, ambulâncias,
mas que eles iriam continuar sim, que eles não concordavam com o resultado das eleições e que essa era uma forma de confrontar, de não aceitar e que por isso eles permaneceriam aqui. Vou pedir para o José mostrar, a gente vê uma presença grande de caminhões ali, Malta, e muito circulou durante a manhã que essa manifestação seria dos caminhoneiros, mas logo cedo a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros desmentiu essa informação, disse que não tem nenhuma ligação direta, apesar da participação de alguns caminhoneiros. Essa não é uma manifestação, primeiramente aqui no Centro-Oeste, puxada pelos caminhoneiros. Apesar de terem membros da categoria participando, não é uma manifestação, por exemplo, da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros. A gente percebe ali a todo momento essa tensão entre os policiais e esses manifestantes, que agora dispersaram um pouco ali, mas a gente percebe que eles foram para o lado de lá da rodovia. Tem alguns aqui próximo ao posto, mas a maioria correu mesmo, foi para o lado de lá, Malta, até porque o vento tem jogado para o lado em que nós estamos. E a polícia vai avançando com o pelotão na frente, com a viatura atrás, mas o tráfego segue bloqueado nos dois sentidos. O pelotão segue avançando. Agora ali, logo à frente de onde esses militares estão caminhando, tem uma barricada não só com os pneus que estavam queimando ao longo da manhã, como também com alguns pedaços de concreto, como esse aqui que o Rogério Silva vai mostrar pra gente. Eles pegaram, Malta, esses blocos aqui que parecem pra gente ser de meio fio e levaram lá pro meio da pista e utilizaram uma primeira barricada com esses concretos e logo na frente uma seguida de pneus. A orientação que a gente ouviu por parte de algumas pessoas que estão à frente dessa manifestação é que não era para colocar novos pneus, que ela já estaria ao fim, mas logo depois, em instantes, a pessoa que pegou o microfone, que também seria um dos líderes, disse que não, que eles não sairiam. A gente percebe a PRF avançando à frente e logo após, o pessoal da concessionária que administra a via vem também ali ó, com os equipamentos para fazer essa remoção do que está bloqueando ali a pista. A gente percebe que tem também alguns veículos que eles devem ser retirados pela própria polícia, mas o que a gente vê agora é esse avanço. Os militares, os policiais da Polícia Rodoviária Federal avançaram ali, conseguiram retirar esses manifestantes da pista e agora eles vão seguir para fazer a remoção desse bloqueio. O que a gente percebe é que eles foram dispersados com essas bombas de efeito moral. A gente vai avançando aos poucos, com cuidado, até mesmo porque foi uma orientação da polícia. A gente percebe eles ali atentos sempre à movimentação lateral, orientando para que não se aproxime, para que realmente mantenha a distância, que eles vão desobstruir a via agora. A presença de viaturas também a todo momento vão chegando novos reforços. E esse aqui, Malta, é o ponto de bloqueio realmente entre os dois sentidos. Daqui não passa veículo em nenhum dos dois lados e a gente percebe aqui ó, ao redor o pessoal gritando, reclamando que a polícia está fazendo esse desbloqueio agora e a gente segue aqui acompanhando tudo. A polícia ali, vou até pedir para o Rogério, vou tentar avançar um pouquinho, que a gente consegue ver o pessoal da concessionária fazendo já essa limpeza da pista. Fazendo já a limpeza da pista, a gente conseguiu permissão para ficar até esse ponto aqui, que é seguro. Ali a concessionária já faz a limpeza da pista, mas a polícia necessita ainda de jogar mais bombas de efeito para afastar o pessoal, para que essa limpeza seja feita e a rodovia seja desbloqueada, Malta. O que a gente percebe é que o congestionamento dos dois lados ficou bem intenso, bem distante, não passam praticamente veículos. A orientação que a gente recebeu é que eles deram o seguinte: ambulância e viatura pode passar, no mais vai ter que ficar parado, vai ter que ficar esperando, e a expectativa é que agora, logo após essa intervenção da Polícia Rodoviária Federal, a BR-040 seja liberada. A gente percebe aqui ó, a remoção daqueles pedaços de concreto que a gente falou mais cedo que foram utilizados para fazer o bloqueio, agora são retirados e os policiais agindo aqui ao redor justamente para evitar que esses manifestantes interfiram nesse trabalho de remoção aqui, de liberação da pista. O momento de tensão maior já passou, mas a gente percebe que mesmo assim muitas pessoas aqui na lateral agora se aproximam e para manter esse pessoal mais distante, a polícia tem utilizado essas bombas de efeito moral, que como a gente disse é uma fumaça, Malta, que só quem já respirou sabe o tanto que ela incomoda o corpo, irrita a respiração, os olhos. É praticamente impossível quem não tem um treinamento como os policiais têm conseguirem ficar no meio dessa fumaça. Justamente por isso, quando foram efetuados os primeiros disparos dessas bombas de efeito moral, a multidão que estava aqui na pista logo se dispersou. E aí a polícia conseguiu avançar agora e faz o que a gente está mostrando, que é justamente esse trabalho
de limpeza da rodovia, de desobstrução da pista para que o tráfego possa voltar a seguir. Pelo que a gente percebe agora, o clima deu uma tranquilizada, uma acalmada, mas o pelotão continua ali a postos para caso seja necessário fazer alguma intervenção. A gente percebe que ali próximo à tenda, logo após onde os colaboradores da concessionária estão, um grupo de pessoas se aproximou ali dos policiais, alguns com as mãos para cima, tentando conversar, mas a ordem é desobstruir a pista. Justamente esse trabalho que tem sido feito agora pela Polícia Rodoviária Federal, também pela concessionária que administra aqui a via. A gente percebe lá a limpeza, primeiro desses pneus que foram queimados a manhã inteira, que a gente percebe ali sendo retirado. Logo depois vão ser removidos também esses blocos de concreto que a gente vê ali, mas a priori, Malta, a pista vai ser desobstruída agora, vai ser liberada, tem uma tenda ali, a pessoa que estava no caminhão já entrou, provavelmente agora ele vai ser manobrado para essa pista ser liberada. Malta. Maicon, eu vou continuar com os telespectadores aqui ao vivo, com as imagens brilhantes que nesse momento o Rogério Silva, que é um cinegrafista muito profissional, traz para você que está em casa. Você está assistindo a isso ao vivo, enquanto você dá uma respirada aí, Maicon, depois do seu relato da situação de momento, que você que chegou agora no jornal está vendo, é a Polícia Rodoviária Federal agindo sobre uma manifestação na BR-040, que desde o início da manhã há informações de que desde ontem à noite começou essa movimentação. Tentam bloquear nos dois sentidos, veja, a gente está indo para o sentido contrário agora, entendendo que tanto saindo quanto chegando ao Distrito Federal a via está bloqueada. O Maicon trouxe agora há pouco a informação de que, embora a gente veja muitos caminhões aí parados, a frente que representa os caminhoneiros não assumiu a autoria dessa manifestação, então os que estão ali paralisados estão fazendo manifestação por conta própria e não necessariamente relacionada à categoria dos caminhoneiros. E a Polícia Rodoviária Federal, enquanto nós estávamos aqui ao vivo, você que já estava com a gente há alguns minutos viu, começou a agir de forma a desobstruir, a liberar a via imediatamente, recolhendo os pedaços de concreto que foram colocados no meio da estrada para impedir o tráfego dos veículos e também limpando o que sobrou da queima de pneus. Veja, é o que você está vendo neste momento. O policial rodoviário federal, acompanhado de funcionários da concessionária que administra a rodovia, limpando o que sobrou depois da queima de pneus nesse protesto. Maicon, a gente está vendo daqui só agentes da Polícia Rodoviária Federal, que, como você acabou de narrar, agiram com bombas de efeito moral para a ordem de liberação da estrada. Você está vendo alguma outra força posicionada, por exemplo, o choque da Polícia Militar? Ou por enquanto só, nesse momento você vê. E é dessa maneira que a polícia, numa situação de confronto, quando já há determinação de liberação da via, age, fazendo a escala progressiva de força. Primeiro tentando liberar a via, depois conversando com os manifestantes e a partir do momento que é dada a ordem de liberação do tráfego, eles vão se aproximando, protegendo-se com escudos e então cumprindo a ordem de desobstrução. Devolvo para você, Maicon, só a PRF está aí no momento ou você vê, por exemplo, outra força como a tropa de choque da Polícia Militar? Malta, nesse fronte direto aqui, justamente para a desobstrução da pista, apenas a PRF. Mas a gente percebe ao fundo, logo após aquele caminhão fazer a manobra, viaturas da Polícia Militar que estão aqui na região acompanhando toda a situação, mas nessa ação direta aqui na pista, somente a PRF mesmo. A gente percebe, não daqui, a única visão que a gente tem é apenas de uma viatura, mas outras viaturas da Polícia Militar aqui do Batalhão de Lusiânia estão aqui na região justamente monitorando a presença dessas pessoas, até para garantir a segurança caso essa manifestação saísse do controle, mas na pista mesmo aqui, realmente a ação foi apenas da Polícia Rodoviária Federal. Esse batalhão de choque, ele é da Polícia Rodoviária Federal. A orientação agora, a Polícia Rodoviária Federal avisando que eles vão fazer essa liberação da pista nesse momento. A gente acompanhando tudo ao vivo aqui no SBT Brasília. A presença ali ainda desse pelotão de choque da Polícia Rodoviária Federal posicionados ali aonde ainda é feito esse trabalho mais crucial, onde a gente percebe a presença maior
tanto dos restos dos pneus, dos arames, ainda tem uma parte ali pegando fogo. Nessa outra pista aqui, que o Rogério Silva vai mostrar pra gente agora, sentido Distrito Federal, a limpeza também acontece, ainda tem uma parte ali pegando fogo, mas a informação que eu acabo de receber da Polícia Rodoviária Federal é que essa liberação vai acontecer em instantes, malta. É só finalizar essa parte aqui que coloca em risco a integridade dos veículos que ainda bloqueia a pista, a BR-040 aqui na altura do quilômetro 19 em Lusiânia vai ser liberada, o tráfego nos dois sentidos vai voltar a fluir normalmente. Essa pista que está liberada, na verdade está bloqueada desde o início da manhã. Muitas pessoas que moram aqui na região do entorno, que tentaram ir trabalhar e estudar no Distrito Federal, não conseguiram. A maioria ficou presa nesse congestionamento. Algumas pessoas ainda se arriscaram. Eu vou até pedir para o Rogério Silva, enquanto está bloqueado ali, eles ainda fazendo o serviço, para a gente mostrar. Nos dois sentidos da cidade, malta, tem pistas marginais, como aquela ali que aquele carro vai passar agora. Muitas dessas pessoas se arriscaram por estradas de lama, passando próximos essas vias marginais para conseguirem cortar a cidade. A gente sabe, é uma estrada de terra, choveu, a gente viu ali agora a moça na bis acabou se desequilibrando, caindo, mas foi a forma que muitas dessas pessoas encontraram para conseguir seguir sua viagem. A nossa equipe, para chegar até nesse ponto, também precisou se arriscar por uma região mais fechada, uma estrada de terra, inclusive, que foi aberta justamente para as pessoas conseguirem quebrar esse bloqueio, fugir desse bloqueio. E a gente percebe agora ali a ansiedade dos motoristas para conseguirem seguir a viagem. O motorista ali da Cegonha já tentando sair, já que parte da pista está liberada. O policial rodoviário federal pediu para que ele esperasse, para eles finalizarem ali, para que as 3 faixas possam ser liberadas. E aí agora, nesse momento ali, o Rogério Silva está mostrando para a gente no canto, os manifestantes voltam a se reunir ali mais de frente com a Polícia Rodoviária Federal, mesmo questionando essa ação, reclamando do direito deles de manifestar, mas decisão judicial é decisão judicial e os policiais rodoviários federais estão cumprindo agora a liberação da pista, que em questão de minutos, malta, a gente vai ver agora os caminhões e os carros que estavam presos nesse congestionamento que se estendeu por vários e vários quilômetros aqui da BR-040, finalmente conseguir seguirem a sua viagem. A gente percebe ali, ó, ainda tem muita fumaça, é um material altamente combustível, pneu, borracha, então assim, esse fogo se alastrou e a gente percebe de novo ali, ó, usa agora do extintor para controlar essa chama e as pessoas se reunindo ali de novo, questionando essa ação da Polícia Rodoviária Federal, mas a gente sabe, eles vão liberar agora a pista para que esse tráfego possa seguir e essas pessoas que estão aí há horas paradas, esperando esse momento chegar, vão conseguir seguir a sua viagem, chegar até o seu destino sem precisar se arriscar igual outros carros menores conseguiram se arriscar pelas vias marginais, pelas estradas de terra, mas um caminhão como esse, por exemplo, não consegue, né, malta? A gente percebe ali, ó, finalizando agora esse trabalho, eu vejo até os próprios policiais rodoviários federais fazendo essa ação, utilizando lá, empurrando a borracha, mas agora a pista deve ser liberada primeiro, malta, nesse sentido aqui que vai para o Distrito Federal, para quem vem de Goiás para o Distrito Federal, e depois a pista de lá, que ainda tem uma quantidade maior de borracha e de pneus para serem retirados. Mas agora a gente vai conseguir mostrar em instantes a liberação aqui da BR-040. Malta. Obrigado, Maicon. A gente já volta a falar contigo enquanto termina o trabalho de desobstrução das vias. Bom, esta é a segunda-feira pós-resultado das eleições, mas até o final da noite de ontem, as eleições no Distrito Federal, na verdade, ainda são, né? São casos pontuais, são consideradas tranquilas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Algumas brigas foram registradas, mas tudo ocorreu, segundo o TRE, dentro da normalidade. Kátia Gomes, quais são as informações que você tem pra gente? Às 7 horas e 59 minutos, já sabia que no Distrito Federal o total de votos, né? Quem tinha vencido as eleições aqui no DF. E um dado positivo dessas eleições é que a abstenção, ela reduziu comparado com o primeiro turno, né? Então, as eleições ocorreram de forma tranquila. Claro, tiveram algumas ocorrências em algumas cidades aqui do DF, casos, por exemplo, de desacato. Teve eleitor também com material de propaganda irregular, fazendo boca de urna. Teve gente que foi detida também, tirando foto da urna eletrônica, o que a gente sabe que
que é proibido, né? Discussões, teve casos de desacato também a policiais, mas assim, não teve nenhuma ocorrência muito grave. Vamos primeiro, então, mostrar esse balanço de como aconteceu as eleições aqui no DF, né? O que resultou aí na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou conversar agora com o desembargador Roberval Bellinati, que está aqui ao meu lado. Ele é o presidente do TRE aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua participação. As eleições, então, ocorreram de forma tranquila, dentro do esperado. As eleições no Distrito Federal foram absolutamente seguras e pacíficas. Não tivemos nenhuma ocorrência grave. O que aconteceu? Dentro da normalidade. Pessoas que desobedeceram a ordem da Justiça Eleitoral, estavam lá fotografando urnas, outros querendo fazer boca de urna, brigas, mas isso faz parte do processo eleitoral em razão da paixão que as pessoas acabam tendo dos candidatos e do pleito eleitoral. A nossa produção, ela inclusive separou as ocorrências. Eu vou falar para vocês, olha, em Ceilândia, uma pessoa foi detida por desacato à mesária. Em Taguatinga, uma pessoa foi detida por estar com material de propaganda eleitoral irregular. 3 eleitores no Lago Sul, Guará e Fercal foram flagrados utilizando o aparelho celular dentro da cabine de votação. Em Samambaia, outros 2 eleitores também foram flagrados com o celular, tirando foto ali da urna. Em Taguatinga, uma mulher foi flagrada também tirando foto dentro da cabine de votação. Em outra sessão eleitoral de Taguatinga, 2 mulheres foram conduzidas à PF por discussão. Em Santa Maria, teve um registro de uma mulher que alegou que não conseguiu votar. Também em Santa Maria, 2 mulheres foram levadas à PF por causa de discussão. Bom, um homem foi autuado em São Sebastião por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, que flagrou esse porte de arma ilegal. Em Águas Claras, 2 pessoas foram conduzidas à PF também por discussão e briga. No Recanto das Emas, 5 pessoas foram autuadas por boca de urna e desobediência. E um homem foi autuado por desacato ao mesário em Planaltina. Foram todas essas ocorrências policiais, cerca de 15 ocorrências. Qual que é a avaliação do senhor comparado com o primeiro turno? Aumentou o número de ocorrências? Todos foram levados, né? Eles sempre são levados à Polícia Federal. 12 mil policiais, aproximadamente, estou arredondando os números, cerca de 12 mil policiais ofereceram segurança em todos os locais de votação no Distrito Federal. Essas ocorrências são menores do que as do primeiro turno e dentro da normalidade. Não comprometeram em nenhum momento o processo eleitoral. Agora, o que vai acontecer com essas pessoas, em tese, cometeram crime eleitoral e poderão ser denunciadas pelo Ministério Público Eleitoral e estarão sujeitas a pena de prisão ou em regime aberto e a pagamento de multa. Então, a Justiça agora, com o Ministério Público, nós vamos apurar se houve crime eleitoral necessário para a punição. Tá certo, então, presidente, muito obrigado pelas suas informações. E eu quero aqui deixar uma mensagem ao presidente Lula, que foi eleito. Parabéns ao presidente, que recebeu a confiança do povo brasileiro. O Brasil está esperando de Vossa Excelência agora reconciliação e união. Porque tem muitas famílias que estão brigadas, as pessoas não se conversam na própria família por causa da bipolarização. Então, o presidente da República agora tem o dever de trabalhar muito pelo país, em favor da educação, da nossa segurança, da economia, da saúde. Nós estamos esperando muito e desejamos felicidades e que Deus abençoe o próximo governo. Certo, então muito obrigado, presidente, pelas suas informações. Então é isso, Malta. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia. Eu queria só trazer aqui agora um tema da nossa realidade local, antes da gente continuar falando sobre eleições 2022. Um homem e uma mulher estavam em um bar em Sobradinho 2 quando começaram a discutir.
Num determinado momento, ele partiu para agressão física e esse caso foi parar na 35ª Delegacia. O agressor já está preso e o delegado Laércio de Carvalho fala com a gente um pouco sobre o caso agora ao vivo. Doutor Laércio, obrigado pela paciência de ter aguardado a gente poder acionar agora. A gente estava com um caso de manifestação ao vivo e um trabalho da PRF nesse momento fazendo o desbloqueio de uma via, por isso que eu pedi para a gente segurar um pouquinho antes de falar com o senhor. Então, desde já, muito obrigado. Quais são as informações que o senhor tem para nós? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde aos telespectadores. É sempre uma satisfação atender a sua equipe. Esse caso, Malta, foi mais um caso de intolerância, onde um casal, por divergências de opinião política, passou a praticar várias agressões recíprocas. O companheiro agredindo a companheira e a companheira, segundo consta, agindo em legítima defesa, em face de ter recebido ali vários golpes na face, em diversas partes do corpo, e essa situação acabou chegando no Hospital Regional de Sobradinho e na 35ª Delegacia de Polícia. A polícia interviu e acabou por prender em flagrante o próprio indivíduo que foi, na verdade, o causador de toda essa desavença. Doutor Laércio, o senhor sabe qual foi o teor da discussão? Por que esse homem partiu para cima da mulher? Obviamente que nada justificaria, mas para a gente entender que contexto que a briga se deu? Veja, Malta, logo que encerrou a apuração dos votos, o casal teria ido a um bar beber para comemorar o resultado que estaria agradando a um dos dois membros do casal. No caso, a mulher estaria muito feliz, comemorando, porque seu candidato teria sido eleito. O homem, insatisfeito, porque estaria torcendo para o candidato derrotado, passou a proferir palavras extremamente ofensivas, chamando inclusive a companheira de prostituta, entre outros impropérios. A partir dessa discussão acalorada, esse indivíduo teria começado a desferir socos, pancadas na própria companheira. A companheira, logicamente insatisfeita com as agressões que sofrera, pega uma garrafa de cerveja, quebra essa garrafa e usa o gargalo para golpear o companheiro em várias partes, deixando-o bem lesionado. E o homem ficou ferido também? Ela poderia ter cortado eventualmente uma artéria importante, esse homem poderia realmente ter até morrido, né? Ela reagiu em legítima defesa, no entanto. É verdade, houve sim a situação reconhecida da defesa, porém ela poderá responder por excessos, porque aquele objeto poderia ter levado à morte, é claro. Delegado, muito obrigado pela sua presença. Acho que a explicação do senhor sobre esse caso só nos remete ao alerta mais do que necessário de que, apesar das desavenças políticas, aliás, num momento de divergência política como o que a gente está vivendo, se tem algo que não combina com uma discussão política entre duas pessoas que pensam de forma contrária, é bebida alcoólica, é boteco. É onde você vai perder a noção daquilo que é certo fazer, do que é errado fazer e vai terminar na delegacia respondendo por um crime ou depois se arrependendo do que fez no momento que estava absolutamente fora de si. Então a gente deixa esse recado porque os ânimos estão exaltados, a gente está vendo isso no jornal todo e se a gente puder viver esse momento e se reunir como sociedade, no mínimo estando todos sóbrios, é um primeiro passo para que a gente encontre um consenso. Gente embriagada não discute com ninguém de forma pacífica, sempre exagera. Delegado, obrigado pela presença, boa semana de trabalho para o senhor, até a próxima. Sempre à disposição, Malta, é uma satisfação atendê-los aqui na 35ª Delegacia. Muito obrigado, boa semana para o senhor. Eu disse sobre ânimos exaltados, inclusive lá na 040, para onde a gente volta agora ao vivo com o repórter Maicon Leão. Maicon, e agora, a PRF já conseguiu desobstruir a via. Oi, Malta, conseguiu sim, nos dois sentidos. O tráfego começa a normalizar agora, já que a gente adiantou na nossa entrada anterior que o congestionamento já se estendia por vários quilômetros nos dois sentidos. Tem questão de 1 minuto que a Polícia Rodoviária Federal liberou agora no sentido Distrito Federal, já Lusiânia e Goiás, que é o que a gente mostra agora para vocês. Os primeiros caminhões começam a conseguir seguir viagem, vários outros carros aqui no meio, mas atenção, continua do lado de cá, que o Rogério Silva vai mostrar pra gente. Ali continua o pelotão da Polícia Rodoviária Federal,
a postos e parte desses manifestantes que antes a gente mostrou estava do lado de lá da rodovia, agora se reúnem nesse ponto aqui, mais numa situação bem mais tranquila do que aquela quando a gente entrou pela primeira vez no jornal, em que os policiais estavam a postos, sendo necessário o uso de bombas de efeito moral. A situação agora já controlada e a gente percebe aos poucos os caminhões, carros, motos voltam a conseguir seguir viagem com tranquilidade. As margens da rodovia ainda ficaram partes desses objetos, né, Malta, que foram utilizados para bloquear a rodovia, que são os pneus, aqueles pedaços de concreto, mas o que importa é que a pista mesmo agora já está liberada e aos poucos esse congestionamento vai diminuindo, já que o tráfego agora a gente percebe segue com tranquilidade, os motoristas aos poucos vão ganhando ritmo, mas as forças policiais continuam presentes aqui no meio das duas pistas. Várias viaturas ali, ó, da Polícia Rodoviária Federal, vários homens e mulheres da PRF, logo após a tenda onde estão reunidos esses manifestantes também, como a gente adiantou, tem algumas viaturas da Polícia Militar também para garantir a segurança, mas aquele bloqueio, aquele congestionamento que impedia os caminhões, os veículos de seguirem viagem, agora já não existe mais. Nos dois sentidos, os motoristas conseguem seguir para o seu destino, Malta. Mas a gente percebe ali, ó, várias pessoas ainda gritando, reclamando da situação, mas a decisão judicial foi cumprida pela PRF, Malta. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Vias liberadas na BR-040, na altura de Lusiânia. A gente está falando sobre as discordâncias e desavenças nessa segunda-feira pós-segundo turno. No Novo Gama teve uma briga também por causa do resultado das eleições e acabou com uma pessoa sendo atropelada. O vídeo registra a confusão, aliás, o vídeo que registra a confusão já está viralizando na internet. Começou a pancadaria, começou a pancadaria. Morreu, aquele ali morreu. Chama, papai, morreu. Morreu, tá dando pipoca agora. Olha o bicho com a pistola na mão ali. Olha o bicho com a pistola na mão. No Recanto das Emas, uma briga em uma distribuidora de bebidas acabou da pior forma possível. Kátia Gomes está com a gente ao vivo. Kátia, é com você. Oi, Malta. Pois é, essa briga foi ontem pela manhã na quadra 201 do Recanto das Emas, em uma distribuidora. Segundo a polícia, ainda não existe detalhes, né, da dinâmica desse crime. O que se sabe até agora é que 2 homens foram esfaqueados. Um homem de 43 anos acabou morrendo, inclusive os bombeiros foram até o local, tentaram fazer a reanimação durante 50 minutos, mas infelizmente ele veio a óbito. Ele foi esfaqueado na veia femoral e ele acabou morrendo no próprio local. Já um outro homem de 25 anos que também foi esfaqueado, ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Taguatinga. O estado de saúde dele é grave. A polícia disse que está investigando, né? Disse que está à procura desse assassino e que a motivação desse crime seria realmente ali uma discussão por conta de bebida alcoólica. Não teve nenhum envolvimento eleitoral nesse caso, segundo as primeiras investigações, né? O fato é que ontem, logo cedinho, no domingo, esse homem acabou morrendo, de 43 anos, e o outro foi levado em estado grave para o hospital. Os 2 foram esfaqueados. E a gente segue aguardando, né, mais informações da polícia sobre o paradeiro desse assassino e também o que teria motivado a morte desse homem e essa tentativa de homicídio contra esse outro de 25 anos. Malta. Muito obrigado, Kátia. Obrigado pelas informações. Um foragido da polícia de Minas Gerais, acusado de estupro, foi preso em São Paulo. Cleidson dos Santos Fernandes, de 21 anos, vivia neste prédio na zona leste de São Paulo e foi localizado após uma denúncia anônima. Quando alugou o imóvel, ele se apresentou como Wellington de Oliveira. Apesar da lei eleitoral só permitir prisão em flagrante nesse período, a detenção foi possível porque o título de eleitor do acusado está cancelado. Cleidson responde em Minas Gerais por crimes de estupro, estupro de vulnerável e importunação sexual. Ele é dono de uma loja de roupas em um shopping popular de Belo Horizonte e, segundo a investigação, atacava as vítimas dentro do provador.
Após os casos virem à tona, pelo menos 50 mulheres usaram as redes sociais para contar que também foram vítimas de abusos do comerciante. O Tribunal de Justiça ainda não informou quando o Cleidson será transferido para Minas Gerais. Você já viu nesta edição, faz mais ou menos meia hora, que a 040 na altura de Lusiânia estava interditada por manifestantes. Nós já mostramos o trabalho de liberação que a Polícia Rodoviária Federal executou para liberar o trânsito na via, mas até poucos minutos atrás, quando o Maicon estava com a gente ao vivo, os manifestantes se concentravam outra vez ali às margens da rodovia. Eu quero acioná-lo agora para que ele possa trazer a situação de momento. Maicon, a impressão que se tem é que os manifestantes já estão realmente se dispersando ou eles continuam concentrados aí às margens da 040? Malta, partes deles já começaram a se dispersar. Eu vou girar por aqui mesmo, Jéssica, para a gente mostrar o pessoal ali atrás. Malta, alguns foram embora, outros continuaram aqui. Agora há pouco um grupo assim isolado veio para cá para ofender a imprensa com vários xingamentos, várias ofensas, mas o que a gente percebe é que a grande maioria que estava aqui no início desse desbloqueio da rodovia, quando os policiais começaram a avançar, esses já dispersaram, mas ainda tem uma quantidade significativa de manifestantes aqui que volta e meia ficam um pouco agitados, começam a dar alguns gritos e xingamentos, mas logo eles param novamente, igual a gente está vendo agora. A maioria deles estão ali reunidos em frente a esse posto, boa parte embaixo da tenda ali embaixo, mas nesse momento muito tranquilo, sem essas ações, sem ofensas, já está mais normalizado. A gente percebe até a chegada ali de mais uma viatura da Polícia Militar, mas o que a gente vê mesmo é que realmente Malta deve seguir desbloqueado agora. A gente acredita que não deva ter um novo bloqueio, até porque o que eu ouvi aqui de informações extraoficiais é que essas forças de segurança devem permanecer aqui por mais um tempo, até mesmo para garantir que a rodovia continue desbloqueada, para que consiga essas pessoas que ficaram por horas esperando aqui nesse congestionamento, consigam seguir para o seu destino. Mas boa parte desses manifestantes continuam aqui, estão aí, como a gente vê nas imagens do Rogério Silva, alguns até sentados ali no chão. Mas o que a gente percebe agora é que não deve acontecer um novo bloqueio, pelo menos por enquanto, já que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar vão seguir aqui no local para garantir que o tráfego na BR-040, aqui no quilômetro 19, em Lusiânia, consiga continuar fluindo, Malta. Muito obrigado, Maicon. Enquanto a polícia estiver aí, os manifestantes não conseguirão bloquear a via outra vez. Então, como houve muito congestionamento até o momento da liberação, ou seja, provavelmente centenas de carros de um lado e do outro, é bem provável que a polícia continue até que o trânsito se regularize. Obrigado a você e ao Rogério Silva pela agilidade de terem se deslocado até aí e trazido as informações de momento ao vivo com tanta excelência. Obrigado mesmo. Deixa eu pedir agora licença para falar com vocês sobre algo muito especial que une o nosso país, que é a 25ª edição do Teleton, a corrente do bem do SBT para ajudar as crianças da ACD. Nesse ano, o Teleton acontece nos dias 4 e 5 de novembro e será transmitido diretamente dos estúdios do SBT em São Paulo. Para celebrar essa data tão especial, a canção Depende de Nós, da história do programa, será a música tema e volta a ser interpretada pela cantora Fafá de Belém. A transmissão pelo SBT será dividida em duas etapas. Na sexta-feira, dia 4, das 10h30 da noite à 1 da manhã e no sábado, dia 5, das 9 da manhã até 1 da manhã. As doações já podem ser realizadas e esse ano você pode ajudar pelo Pix. Use as chaves para doação DDD 11 94 311 0144, como está na tela, ou doeteleton@acd.org.br. Você também pode doar pelo site teleton.org.br. As tradicionais doações por telefone continuam. 0500 123 45 final 05 para doar R$5, final 20 para doar R$20 e final 40 para doar R$40. Participe! Agora hoje quem vai contar pra gente um pouco de como vai ser a semana em Poliana Moça é a Helena, personagem interpretada pela atriz Luísa Bresser. Conta pra gente, Helena! Poliana Moça, e essa semana a novela tá imperdível. Eu vim dar uns spoilers pra vocês. A Lorena provoca o Pinóquio achando que o menino não tem sentimentos. Você quer ver? Ô, esquisitão! Você é o garoto mais estranho que eu já vi na minha vida. E é por isso que ninguém gosta de você. E o Antônio faz uma surpresa pra Branca e leva ela pra passear de caiaque.
Olha, só vou fazer um passeio de carro. O Bento fala pra Kessia que quase pediu ele em namoro por influência do Eric. Você ainda não tá pronta pra isso. Na verdade, eu fui bem idiota de ter ido na dele de novo. Já Kessia... Acho que eu queria que ele me pedisse em namoro. Não! Mentira! Ô, Poliana, menos, tá? Eu não vou contar mais nada pra você. O Pinóquio avista Otto e abraça o seu verdadeiro criador. O João mostra pra Poliana o manuscrito de seu pai. E Poliana fala que é idêntico ao de Tânia. Quê? Não, é impressão sua. Não é possível uma coisa dessa. O Renato vai novamente à casa de Ruth pra pedir ela em namoro. Tá bom, eu aceito. Assim é que se fala. A identidade do Cobra, o grande vilão dessa trama, é revelada. Acho que eu já falei demais. O que foi que você me chamou aqui? Vai falar ou não vai? Poliana, moça, tá incrível. Continue acompanhando com a gente. Beijo! Beijo e muito obrigado, Helena. Não perca você de casa. Poliana Moça, de segunda a sexta, 8h30 da noite. Obrigado pela companhia. Agora é hora do esporte. Tchau!